Meu nome é Cássio Politi, o papo aqui sempre é sobre podcasts e hoje eu quero falar sobre alguns programas que foram criados especificamente para falar da pandemia do novo coronavírus. E eu quero então contar para vocês de 10 programas que eu encontrei exclusivamente com essa finalidade que nos permitem tirar alguns insights interessantes. Bom, a ideia aqui é trazer insights para nós que fazemos podcasts, né? Não exatamente para fazer o mesmo tipo de cobertura da pandemia, mas para que na sua respectiva área, né, você possa tirar algum insight útil. Bom, então eu vou começar por podcasts criados por empresas de mídia que fazem a cobertura noticiosa, que é o jeito mais simples de fazer isso. E eu começo por um podcast criado pela Folha de São Paulo junto com o Spotify. Essa parceria não é exatamente uma novidade. A Folha e o Spotify já fazem um podcast bastante ouvido aqui no Brasil, que é o Café da Manhã. Esse podcast sai somente no Spotify, em mais nenhuma outra plataforma, e tem uma audiência muito grande, tá? É uma parceria que já vem dando certo e ele foi ao ar agora na segunda quinzena de março com o propósito de fazer uma leitura diária de jornal. Vamos então ouvir um trechinho aí desse novo podcast feito em parceria entre Folha e Spotify. Olá, eu sou o Rodrigo Vizeu e esse é o Plantão Coronavírus, parceria entre Folha e Spotify que traz as principais notícias da pandemia. É todo dia, a partir das 6 da tarde. E aqui vai o que você precisa saber sobre a Covid-19. O número de mortes pelo novo coronavírus no Brasil subiu para 159 nesta segunda-feira, segundo dados do Ministério da Saúde. Você percebe que é um podcast que tem ali no máximo 5 minutos de duração, e aí o grande concorrente da Folha, que é o G1, também lançou um podcast na mesma linha, tá? E mais ou menos na mesma época, março de 2020. Mas o podcast do G1 é diferente, tem ali 2 minutos e traz pedacinhos de telejornais da Globo. É até um pouco esquisito, porque tem uma cabeça ali, uma abertura feita por um locutor, e depois trechinhos de telejornais que falam um pouco da pandemia. Você com boa vontade entende do que se trata, mas não tem uma apresentação. Olha, quem está falando aí é o especialista tal, ou fulano ou ciclano. É simplesmente um trecho extraído de outras mídias do Grupo Globo. Vamos ouvir então um trechinho aí desse Coronavírus Perguntas e Respostas. Coronavírus. Cuidados ao lavar a roupa. Esse tipo de pergunta aqui sempre chega e é importante a gente sempre fazê-la. O Diogo: ao voltar para casa tenho que isolar a roupa e lavá-la porque pode estar contaminada? Depois tenho que esterilizar a máquina de lavar? Tá. É sempre interessante a gente lavar a roupa depois que volta para casa, principalmente se você teve contato com muitas pessoas. Né? Essa ideia de criar podcasts exclusivos, específicos sobre coronavírus, claro que não nasceu aqui no Brasil. Veio lá de fora, até porque como epidemia, né? Essa pandemia começou em outros países primeiro. Então a BBC criou esse podcast, esse tipo de podcast antes daqui. Não que ela tenha sido a pioneira, mas já havia um podcast desse tipo antes lá fora. Curioso é que a BBC faz um podcast de exatamente 5 minutos e ela traz os correspondentes que estão em outros lugares do mundo. Tá? Então vamos ouvir um pedacinho desse podcast da BBC que tem essa preocupação de cravar ali 5 minutos, com uma variação ali de 2 ou 3 segundos no máximo. This is the Coronavirus Global Update on Tuesday, the 31st of March at 5 hours GMT. I'm Peter Goffin with the latest news on the pandemic. Here's our Asia business correspondent, Karishma Viswani. Unavoidable significant pain in all countries. That's the World Bank's forecast for growth. Você percebe que o da BBC tem mais cara, né, de programa de rádio, de reportagem, e tem outros podcasts que são mais na linha educativa. E aí tem um insight muito interessante para quem é de diversas áreas, aí como provavelmente é o seu caso, né? A linha educativa de conteúdo, né? A pandemia do coronavírus
gera essa oportunidade de você fazer o podcast educativo. Eu já mencionei em outros vídeos esse podcast do Grupo Caracol, que é um grupo muito forte na Colômbia, que fez o podcast ABC del Coronavírus. Eles pegam perguntas feitas por pessoas nas redes sociais, trazem para o podcast e fazem um podcast em formato de perguntas e respostas. Tem até um profissional muito famoso no mundo do content marketing, chamado Marcus Sheridan, que tem um livro que vai exatamente nessa linha. O livro se chama They Ask, You Answer. Eles perguntam, você responde. Né? É a linha do livro dele. E a Rádio Caracol fez exatamente isso nesse podcast, que você vai ouvir aí um trechinho de novo agora. No habrá recursos, no habrá capacidad médica, no habrá capacidad hospitalaria que pueda soportar esta situación y ese creo que es el mensaje más importante que tenemos en este momento. Caracol Podcast presenta ABC del Coronavirus. Na Rádio Caracol, no Grupo Caracol da Colômbia, quem responde são profissionais de comunicação, né? A CNN fez algo muito interessante. Vai na mesma linha de responder perguntas enviadas pelos ouvintes que têm dúvidas, mas não é uma equipe de jornalistas ou profissionais de comunicação que buscam as respostas. É um próprio médico que apresenta, no caso, o podcast da CNN, no caso aí em inglês. Vamos ouvir um trechinho aí. What measures need to be taken in protecting consumers from contracting the novel coronavirus? Now, it's important to point out that coronavirus is not a foodborne illness, but a respiratory illness. You won't get it from eating food. Dependendo do seu nível de compreensão em inglês, talvez você tenha percebido que o ouvinte perguntou se tem risco de contrair o coronavírus na comida, né? E o médico responde que na comida não, na embalagem talvez sim. Olha, a CNN também tem o mesmo tipo de programa, né, com a mesma estrutura, um médico respondendo as perguntas em espanhol, tá? Você está vendo aí, então, a capa, né, ou na verdade o print da versão em espanhol do programa da CNN. Agora, para pensar bem. Para um médico esclarecer aspectos sobre uma doença como essa pandemia, não precisa que ele se associe a uma rede de TV como CNN ou G1 ou qualquer outra, né? Ele pode fazer isso independentemente, né? Então, tem um grupo de médicos independentes que fizeram isso nos Estados Unidos. Eles criaram um podcast especificamente para esclarecer o que acontece nessa pandemia. O infectologista Stephen Kistler e outros 2 especialistas na área de saúde se reuniram e fizeram uma série de programas que duram de 20 a 45 minutos. Você vai notar que eles não têm vinheta de abertura, não tem edição, não tem nada. Os 3 se juntam, gravam um podcast e pronto, colocam no ar. Só que o nível de profundidade do conteúdo é outra coisa, né? Então vamos ouvir um trechinho aí. My name is Matt Bodker and I'm joined with my good friends, Dr. Stephen Kistler, an epidemiologist at the Harvard School of Public Health, and Dr. Mark Kistler, who is a doctor at the University of Colorado Hospital. This is 2 times in a row that all 3 of us are together. This is literally the greatest miracle. Hypertension, for instance. Okay. And so potentially, I think this is helping us to flesh out our understanding of this virus. Going a little further than this, I heard this from somebody. Okay, so high blood pressure. Does that mean somebody who already has high blood pressure? Existe um conceito pouco difundido no Brasil, mais difundido nos Estados Unidos, que se chama COPE. É a sigla em inglês para crie uma vez, publique em vários lugares, tá? O que quer dizer isso? Você tem um conteúdo ali feito, por que não reaproveitar em vários canais? Muitas rádios têm feito isso, né? Eu mostrei o exemplo do G1, que pega conteúdo da rádio, de rádio e TV, principalmente de TV, faz isso. A CBN tem feito isso também, tá? Pega quadros ali da sua programação e coloca em formato de podcast, tem feito isso há bastante tempo também. E empresas estrangeiras fazem a mesma coisa, tá? E não tem nada de errado, eu acho até bem produtivo fazer isso. Por exemplo, a rede LBC da Inglaterra tem um apresentador chamado Nick Ferrari, que é muito conhecido. Ele tem há muito tempo um programa matinal
que é muito ouvido. Então eles fazem uma coisa muito simples. Pegam o programa dele e transformam a parte de entrevista em um podcast, que também tem bastante sucesso. E agora, na época do coronavírus, pegaram os programas especiais de coronavírus e transformaram num podcast à parte sobre a pandemia. Vamos ouvir um trechinho aí. Coronavirus, your questions answered with Nick Ferrari at Breakfast, a podcast from LBC. To this massive airlift that was announced by Foreign Secretary Dominic Raab at the regular Downing Street press conference, and bringing to the conversation Transport Secretary Grant Shapps. Now, to those who are saying, some of your Labour opponents here, that this is too little too late, you, the government, not you personally, should have acted on this weeks ago. How would you respond, Mr Shapps? Well, I've been keeping very close contact with my Labour opposition and working very closely on all of these issues. Insight que a gente pode tirar disso, quando a gente vai fazer um podcast, vem daí, né? Você percebe que o Nick Ferrari deixa as notícias hard news se espalharem e ele usa as entrevistas para falar da repercussão do caso, para tentar formar opinião. Mais ou menos o que faz o iHeartRadio nesse programa que você está vendo aí na tela, tá? Que é mais ou menos a mesma coisa. Eles todo dia, mais de uma vez por dia, trazem num podcast criado especificamente para a pandemia do coronavírus, eles trazem sempre um convidado para falar das consequências da pandemia e não do noticiário em si. E a Infobae, que é um grupo de mídia argentino muito forte, foi nessa linha também de entrevista, mas ela foi além. Em vez de nas entrevistas falar com especialistas sobre a doença em si, sobre a pandemia em si, ela fez diferente. Ela fala sobre variedades. Às vezes até fala sobre a doença, mas ela está focando nas pessoas que estão em quarentena, que provavelmente como você e como eu, né? Então, ela traz assuntos a menos, muitas vezes, né? Você vai ver que num dos programas, aí num dos episódios do podcast especial, para esse período de coronavírus, ela entrevista um artista famoso na Argentina chamado Fito Páez. Você vai ter mais facilidade de entender, porque, obviamente, sendo da Argentina, é em espanhol ou castelhano, como eles preferem chamar. Infobae presenta Coronavirus. Te ayudamos a pasar la cuarentena en casa de la mejor manera. Coronavirus, un podcast de Infobae con las recomendaciones de los que saben. Hoy nos vamos a dar el gusto de tener a Fito Páez en este podcast para que nos recomiende 5 películas nacionales para pasar la cuarentena. Fito es uno de los grandes artistas argentinos y quién mejor que él para compartir con nosotros sus gustos, sus pasiones, en este caso por el séptimo arte. 5 películas para pasar la cuarentena. Argentinas. A ver, uma comédia para arrancar, hay que educar. Agora, se você prestar atenção em todos esses podcasts, você percebe que, até por razões óbvias, né, as pessoas estão ali trabalhando muito de suas casas, né? Poucas foram a campo ver o coronavírus e a pandemia em campo. E a gente entende perfeitamente por quê, né? Mas ainda assim, as emissoras têm os seus repórteres espalhados por aí, especialmente emissoras de TV, algumas de rádio, jornais. Só que em podcast você viu pouquíssimos repórteres saírem a campo, né? Nesses 9 que eu mostrei até aqui, nenhuma fez isso. Dos podcasts que eu procurei para fazer essa lista no vídeo de hoje, eu só vi um fazer isso. E curiosamente é um podcast meio independente. Chama 3 Uncanny 4, tá? Na verdade não é um podcast tão pequeno assim, porque é uma parceria de podcasters americanos com a Sony, mas não está ligado a nenhum grande grupo de mídia, tá? E as repórteres desse podcast, muitas vezes, em muitos episódios no podcast especial sobre coronavírus, vão a campo. Nesse episódio que eu vou mostrar aí para você, por exemplo, elas vão mostrar o drama de um dono de restaurante em Cleveland, nos Estados Unidos, que fechou as portas, como
quase todos os negócios naquele país e aqui no Brasil também. E como é que é a vida dura de um empresário, um empreendedor que precisa de repente fechar as portas? Ela conversa com o dono do restaurante e com um funcionário para mostrar como isso está acontecendo. Mas a diferença é que ela vai lá no restaurante, in loco, e claro, se arriscando um pouco também, como muitos repórteres se arriscam. Mas de todos os 10 podcasts, só esse independente dos que eu procurei e encontrei é que foi a campo conversar e ver a vida das pessoas de perto, in loco. Vamos ouvir um trechinho. There are a few things that Cleveland, Ohio is really good at. But the big ones are music, medicine, and food. There's this great restaurant called La Bistro that's located at the middle of all three. The restaurant is a very romantic setting, lots of nice unfinished brick floors, romantic lighting, lovely fireplace as well. Bom, é isso. Eu espero que o conteúdo tenha sido útil e, como eu disse, a minha ideia aqui não é necessariamente que você saia fazendo podcasts especiais sobre o coronavírus, mas é mostrar como em situações de cobertura especial ou de um grande evento você pode se comportar. Talvez possa ser eventualmente um grande evento na sua indústria, no seu setor, ou futuramente em outros grandes acontecimentos. Que ideias você pode extrair para criar podcasts especiais para um acontecimento que eu espero que no futuro seja mais positivo do que esse que está afetando negativamente a vida de tanta gente. Então é isso aí, valeu, até a próxima.